Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das histórias mais conhecidas do mundo, a crucificação. Só que por um ângulo completamente diferente, sabe? A gente vai usar a lente de Um Curso em Milagres. A proposta aqui é desvendar como esse evento pode ser visto não como um símbolo de sofrimento, mas sim como uma lição poderosíssima de amor e, olha que interessante, de invulnerabilidade. Para começar, vamos lançar uma pergunta que mexe com tudo que a gente costuma pensar sobre o assunto. E se o ponto central da história não for o sofrimento? E se a verdadeira mensagem for sobre algo que a dor simplesmente não consegue tocar? É essa a ideia que a gente vai explorar agora. Então, nesta primeira parte, nosso objetivo é exatamente este: reimaginar esse símbolo tão forte. Vamos tentar desmistificar aquela interpretação tradicional, focada na dor, para abrir espaço para uma nova forma de entender a força que existe por trás de tudo isso. Normalmente é automático, né? Quando se pensa em crucificação, as palavras que vêm à mente são sacrifício, punição, dor, morte. É aquela imagem de um fim trágico, um preço a ser pago pelos pecados da humanidade. Essa é a base da maioria das interpretações que a gente conhece. Só que a perspectiva de Um Curso em Milagres, ou o 100 como vamos chamar, nos convida a olhar para o lado oposto. E se a crucificação for, na verdade, a lição definitiva? Não sobre como morrer, mas sobre como viver. Uma lição que ensina sobre um amor tão completo, mas tão completo, que torna qualquer ataque impossível. E sobre uma identidade que, no fundo, não pode ser ferida. Agora, vamos direto ao ponto. A ideia de sacrifício. Para a gente poder entender essa nova visão, é fundamental desconstruir esse que é um dos pilares da interpretação tradicional. Olha só que contraste fundamental que temos aqui. De um lado, aquela ideia de um sacrifício que Deus exigiu, quase como um pagamento cósmico. Do outro lado, a visão do U100, que rejeita isso de forma categórica. Para ele, essa noção de que a gente precisa pagar para ser digno do amor é, na verdade, uma projeção do nosso ego, e não um requisito de Deus. E por que essa rejeição é tão forte? Bom, por alguns motivos bem claros. Primeiro, a fonte de todo o amor, que seria Deus, jamais exigiria sofrimento. A ideia de ter que pagar uma dívida é uma invenção da nossa própria mente com medo, o ego. E o ponto crucial é este: o amor de verdade, na sua essência, não pede nada em troca. Ele simplesmente se dá, se estende, sem condição nenhuma. Certo? Então, se não foi um sacrifício, o que foi afinal? É aqui que a gente chega no coração dessa reinterpretação. A crucificação não como um pagamento, mas como uma lição. E que lição? Uma lição extrema. O curso usa exatamente essa expressão instrumento de ensino extremo. Pensa nisso como se fosse uma aula prática, só que nas piores circunstâncias que alguém poderia imaginar. O cenário foi escolhido para ser tão extremo que ninguém pudesse virar e dizer mas a minha situação é pior. E qual era a lição a ser ensinada? Era para demonstrar, de uma vez por todas, que a nossa verdadeira identidade, o nosso espírito, não pode ser danificado, ponto. Que mesmo quando o corpo sofre o ataque mais brutal que o mundo consegue inventar, o nosso ser real continua lá, perfeitamente seguro, em paz e intocado. E olha como isso traz a lição direto para o nosso dia a dia. A mensagem se torna profundamente prática, porque se naquela situação, a mais extrema de todas, foi possível manter a paz e não se ver como vítima, então, nos nossos desafios diários, numa briga, numa crítica no trabalho, também é possível aprender a não se sentir atacado. Para a gente conseguir entender como isso é possível, precisamos explorar um pouco a metafísica por trás da ideia. Afinal, o que é que constitui essa tal realidade invulnerável? Essa distinção aqui é a chave de tudo. O corpo, que a gente percebe com os 5 sentidos, pode sim ser ferido, pode envelhecer e pode ser destruído. Nessa visão, ele faz parte de uma grande ilusão. Já o espírito, que é a nossa essência, é visto como a única coisa que é real. Ele é eterno, imutável e está completamente seguro, porque foi criado à imagem do seu Criador. E aí a lógica se desenrola de uma forma bem clara. Se uma coisa pode ser destruída, por definição, ela não pode ser eternamente real. E se o que é real de verdade, o espírito, não pode ser atacado, então a raiva perde toda a sua justificativa. Faz sentido, né? Jesus não sentiu raiva porque ele sabia que aquelas pessoas não estavam de fato atacando quem ele realmente era. Elas estavam apenas atuando dentro de um sonho de separação. E esse slide ilustra o ponto de um jeito brilhante. A percepção do mundo era uma: perseguição, morte. Mas a percepção que ele tinha de si mesmo era completamente diferente.
Ele não se identificou com o que estava acontecendo com o corpo dele. Ele se recusou a aceitar a avaliação que o ego fazia de si mesmo. Ok. Com essa base de que somos invulneráveis, qual é a mensagem final? A aplicação prática dessa lição toda se resume a um único princípio muito simples e direto. Ensina apenas amor. E aqui está a instrução que nasce de todo esse evento, na sua forma mais pura. Ensina apenas amor, pois é isso que tu és. Em outras palavras, não ensine medo, não ensine ataque, não ensine vulnerabilidade. A crucificação, quando a gente olha por esse prisma, se torna a prova definitiva de que a nossa natureza fundamental é o amor. Tá, e como a gente aplica isso? Primeiro passo, perceber aquela tentação de ficar na defensiva, de explodir de raiva. Segundo, fazer uma pausa e lembrar, opa, peraí, o meu verdadeiro eu não está sob ameaça aqui. E terceiro, conscientemente, escolher uma resposta que venha do amor, não do medo. E isso pode ser paciência, compreensão ou simplesmente ficar em paz por dentro. E um ponto muito, mas muito importante. Não é para repetir esse sofrimento, de jeito nenhum. O objetivo não é sair por aí buscando martírio. A lição extrema já foi ensinada, justamente para que ninguém mais precisasse passar por isso. O convite é para a gente aprender com o exemplo e não para replicar. Para a gente fechar, vale a pena resumir a transformação gigantesca que essa reinterpretação nos oferece. É uma verdadeira jornada do medo para a liberdade. É uma transformação linda, né? Onde antes a crucificação era o símbolo máximo do medo do ego, agora ela se torna o exemplo que mostra o fim do medo. E a ressurreição, ela deixa de ser um evento único lá no futuro para se tornar um despertar constante, aqui e agora, para essa verdade de que nada que é real pode ser ameaçado. E para finalizar, fica esta pergunta para reflexão. Olhando para os desafios da vida, os grandes e os pequenos, em que situações o amor pode ser a resposta no lugar do medo? Onde é possível escolher a paz em vez do conflito? A lição, como vimos, já foi dada. A escolha, agora, é de cada um de nós.